voltamos do intervalo comercial e há pouco a gente debatia por que dessa questão da diferença, né, entre o homem e a mulher para se aposentar. As doutoras consultaram os universitários Sim, e, doutoras, acredito que seja aquilo que a gente debatia há pouco, né? sim. Uma compensação, né? Como a doutora Carla até tinha falado sobre. Porque assim, a mulher tem, além do trabalho remunerado, do emprego dela remunerado, ela tem a jornada dentro de casa, né? Que é o trabalho doméstico também. Então é uma dupla jornada que era para ser dividido, mas só que cai mais sobre a mulher, né? Então é algo mais cansativo. Então creio que também seja por isso. Mais uma compensação pelo trabalho dobrado. Doutoras, eu preenchi todos os requisitos necessários. É sempre muito bom a gente recordar que nós estamos falando aqui do trabalhador urbano, porque o trabalhador rural tem outras regras que, inclusive, muito em breve a gente vai fazer um programa a respeito disso. Mas eu sou um trabalhador urbano e eu preenchi todos os requisitos que a lei manda. Qual é a documentação necessária que eu tenho que ter para poder fazer o pedido do benefício? Vai precisar do RG, né, os documentos pessoais, RG, CPF, se for contribuinte individual, sempre bom ter os carnês. Vamos precisar comprovante de endereço, CNIS, que a gente já falou. Se a pessoa trabalhar em alguma atividade especial, o ideal é que ela tenha os PPPs, que é aquele documento que comprova que a pessoa realmente realizava uma atividade especial e isso pode aumentar aí o valor da aposentadoria dela. Ela vai apresentar todos esses documentos junto ao INSS e aguardar, né? Verificar se vai ser concedido ou não. Como a gente falou, às vezes acaba que, apesar de ter todos os requisitos, o INSS não computa alguma contribuição. E só complementando aqui os documentos que ela falou, vamos supor, a pessoa trabalhou 3 anos para a prefeitura, né? Trabalhou 4 anos para o Estado. Então, assim, na hora de aposentar, você deve procurar esses órgãos, né? Geralmente a Secretaria de Administração, a Secretaria de Recursos Humanos, depende de cada lugar, né? Você tem que ir lá solicitar um documento que comprove que você trabalhou lá. Não só porque, assim, eles não assinam a carteira, mas eles contribuem para o INSS. Né? Se você trabalha para o Estado, para o município, eles vão fazer esse repasse para o INSS. Então, não basta só isso. Quando você vai solicitar o benefício, eles pedem um documento comprovando que você trabalhou lá. É como se fosse uma declaração, né, assinada e carimbado pelas pessoas que trabalham no órgão. Esses documentos são muito importantes também. A senhora trouxe uma informação que eu acho que é até necessário a gente ressaltar. Então, uma pessoa que ela é contratada, ela não é concursada pelo poder público, ela não contribui, então, para o órgão de previdência do servidor. A contribuição dela vai para o INSS, é isso? Depende do regime da contratação. Mas mesmo que vá para o regime próprio, a pessoa pode pedir o CTC, um documento que para fazer futuramente essa conversão e a pessoa conseguir se aposentar pelo INSS, período que ela trabalhou no regime, né, privado e no regime público. Soma-se os dois, faz a conversão do regime público, caso tenha ainda contribuição para o público, e aí vai apurar todo o período trabalhado, somar, e aí consegue aposentar. Porque, igual ela falou também, eu dei um exemplo que a pessoa já trabalhou no público e foi para o privado, né? Mas pode acontecer também na pessoa ter trabalhado um tempo para o privado e hoje está para o público. Então, Sim. quem trabalhou precisa também averbar esse tempo que trabalhou para o privado para juntar com o tempo que ele está trabalhando agora, servidor público. Mesmo Tá? se for servidor ou se for contratado, ainda assim, vamos supor, é contratado. Foi para estar no regime do INSS ou estar no regime próprio. Aí você vai pedir a carta, né, e vai fazer essa conversão. Trabalhou só no público e depois foi para o privado, como a doutora Tainara falou, de qualquer maneira você consegue aposentar pelo INSS, você faz essa conversão. Porém, às vezes tem que ver o que é melhor, né? Aí só mesmo analisando cada caso para ver, porque às vezes a pessoa está no privado, vai para o público, é muito melhor se aposentar pelo público. Mas geralmente aqui no Tocantins, né, tanto no município quanto no estado, eles fazem a contribuição pro INSS, entendeu? Aí tem que ver como funciona em outros estados, mas aqui é diretamente pro INSS. Entendi. Doutoras, há alguma diferença, e agora deixando essa questão da pessoa que alternou entre poder público e poder privado,
Vamos supor que o trabalhador ele passou toda a vida naquela empresa, né? Hoje ele completou 65 anos trabalhando lá. E aí já um outro trabalhador, trabalhadora que até os 65, ou completou agora 65, ele trabalhou em 4, 5, 8 empresas diferentes. Porque a gente sabe que a vida é muito volátil e você trabalhar em uma empresa ou em 10 não resulta se você é um bom profissional ou não. Pelo contrário, você pode trabalhar em mais empresas porque justamente você é um bom profissional e é muito requisitado pelo mercado. Há uma diferença na documentação necessária e qual a dica que vocês poderiam dar para essa pessoa que trabalhou em várias empresas? Qual é a documentação que ela tem que juntar, o que ela tem que observar, se é necessário observar o extrato que a gente debateu há pouco lá no primeiro bloco, como que fica essa diferença? Então, doutor, não tem diferença de documentos, né? O mesmo que a doutora Carla já tinha falado, que é os documentos pessoais, carteira de trabalho, caso tenha trabalhado em atividade especial, pegar a documentação de toda a empresa que trabalhou. E sempre, que é o mais importante, ficar atento ao CNIS, porque é algo comum, infelizmente é algo comum. Muitas empresas ainda não fazem o repasse para o INSS, entendeu? Mas assim, a documentação é a mesma. Se eu trabalhei 3 anos na empresa A, eu vou pegar só a minha carteira de trabalho e conferir, olha, tá tudo aqui registrado certinho. Se não, tenho que entrar com um processo para eles reconhecer esse vínculo, entendeu? Para a gente reconhecer esse vínculo. Ah, trabalhei mais 4 anos em outra empresa. É o mesmo documentação, porque a carteira de trabalho ela é bem completa, entendeu? Que é o ponto principal, carteira de trabalho. Porque às vezes tem muita gente que não dá valor, né? Às vezes some alguma coisa. Aí o doutor pensa, trabalhei 3 anos na empresa B e ela não recolheu o INSS, não pagou. E aí? Qual documento que eu vou apresentar? Aí eu vou ter que ir atrás, vamos dizer, contra-cheque, se ela fez transferências para comprovar, extrato de FGTS, que é boa. entendeu? Então, assim, a documentação pode mudar caso não esteja registrado lá no INSS o vínculo meu e dessa empresa A. Aí eu vou ter que correr atrás de outros documentos para comprovar que eu trabalhava nessa empresa, entendeu? Mas fora isso, são os documentos básicos, né? Documento pessoal, carteira de trabalho, documento que comprova que eu trabalho em atividade especial, basicamente isso mesmo. E a gente pensa que não, mas acontece. Eu lá no escritório tem muitos casos assim de empresas grandes assim, conhecidas nacionalmente, né? Não vou citar nomes. A pessoa trabalha 10 anos, aí só tem recolhimento para o INSS de 6. A pessoa vem com um ótimo salário, assim, um salário de 3, 4 mil, uma aposentadoria maravilhosa, sempre foi descontado tudo e não tem tempo de recolhimento, porque aquela empresa X não recolheu. E aí você entra, o INSS vem e nega o benefício. E aí a gente tem que ir atrás de toda essa documentação, tipo o extrato de FGTS, a carteira de trabalho, a física, que a doutora Tainara falou, as pessoas não dão importância. Porém, é muito importante nesses casos, as pessoas que já têm muito tempo de contribuição e já estão prestes a se aposentar. Porque a obrigação de fiscalizar é do INSS. A gente pede para o trabalhador sempre ficar atento, para o segurado, né, para ficar sempre atento. Por quê? Para evitar isso lá no futuro. Mas ninguém fica. Então, a obrigação é do INSS fiscalizar. Se o INSS não fiscalizou, ele vai ter que conceder o benefício, mesmo que seja judicializado. Só que a carteira de trabalho vai provar o início daquele vínculo. Porque se está o vínculo ali em cima, que começou em 1990 e saiu em 2003, como que só tem recolhimento de 93 a 2003? Cadê o período restante? Tem que ter. Porque está registrado ali, não teve um outro registro. Então, quer dizer, o INSS não fiscalizou. Aí o segurado vai na caixa, pega o extrato de FGTS, está lá. Todos os valores depositados, desde a data que ele iniciou. Então, essa é a questão de diferença de documentos. Mas, independente, tanto para o MEI, quanto para o contribuinte individual, quanto para o facultativo, para todos. O importante é juntar todos os documentos pessoais, se for individual, MEI, ter os carnês, porque se o INSS não computar, você prova aqui, ó, eu paguei. Não está computado, mas está aqui, ó, saiu, está aqui o dinheiro, paguei. Aí, entre prova material, não tem muito o que discutir, né? Uma coisa que eu até estava falando com a doutora Carla antes de começar, é porque esses documentos, eles vão apagando. É importante esses comprovantes em que você pagou, né?
é importante até tirar uma xerox, Uma foto. tirar uma foto, porque apaga. E às vezes, vamos dizer, não deu baixa lá no sistema do banco. Como é que eu vou comprovar que eu paguei? Entendeu? Tem muita gente que guarda, mas aí sabe que com o passar dos anos eles vão sumindo. Então é importante tirar uma foto ou tirar uma xerox que fica melhor no papel do que no papelzinho do banco, né? Importante. Doutoras, há alguns anos a gente tem agora uma nova figura também do trabalhador urbano, que é a respeito do microempreendedor individual. Né? A gente pode citar o ambulante, o vendedor de picolé, ou aqueles pessoal que talvez fica um exemplo aqui em Palmas, por exemplo, na rodoviária ou alguma coisa, que são, de fato, como o próprio nome diz, né? São pessoas que não têm uma grande empresa, mas que estão ali vendendo alguma coisa e estão sendo empreendedoras também. Sim. Como que fica a questão dessas pessoas? Elas conseguem se aposentar? A documentação é a mesma? Elas contribuem individualmente? Como que funciona a vida do microempreendedor individual para a Previdência? Uma vez que eles já estão, né, organizados, já abriram a microempresa, está tudo certinho, eles vão fazer os recolhimentos dentro do próprio aplicativo específico para isso, vai gerar o boleto, vai recolher, é repassado direto para o INSS e fica todos os comprovantes lá do que foi pago. E aí, os documentos são os mesmos, né, não muda, e sim, consegue se aposentar, só que eles podem fazer um recolhimento menor, né, e eles vão se aposentar de acordo com o que contribuir. Sempre a pessoa tem que ter em vista que, assim, não adianta ela querer aposentar ganhando 4 mil se ela está contribuindo com 5% como baixa renda sobre o salário mínimo, 11% sobre o salário mínimo. Então, tem que fazer o planejamento. Ela quer se aposentar ganhando 4 mil, ela vai ter que planejar o quanto ela vai pagar a vida inteira para se aposentar ganhando um pouquinho mais. Ela vai receber o que ela contribuiu. Se ela não contribui, aposenta. E só para complementar, né, mesmo que seja hoje só mais sobre a aposentadoria, só complementar um pouco do MEI. O MEI, ele tem direito a receber auxílio-doença, né, salário maternidade. Quem contribui para o MEI, paga todo mês, ele tem direito a todos os benefícios, conforme igual se eu estivesse trabalhando de carteira assinada hoje. Entendeu? Então, se a pessoa ficou doente, ela pode solicitar um auxílio-doença. A mulher engravidou, pode solicitar também um salário maternidade, só para complementar uma das garantias Então, do ele MEI. tem direito à Seguridade Social, Sim, que é o nome do Seguridade. Instituto, né? Sim. Instituto Nacional de Seguridade Social. Sim. Ele tem direito a esse amparo. Todas Isso. as pessoas que contribuem com a Previdência Social, qualquer pessoa, se ela contribuir, seja como facultativa, como MEI, como contribuinte individual, não importa a maneira que ela contribua. A partir do momento que ela contribui, ela tem direito a todos os benefícios previdenciários. Às vezes eles não concedem, né? Mas aí a gente está aqui para resolver o problema. Doutoras, o nosso bloco está chegando ao final. E aí vamos já preparar daqui a pouco para o terceiro bloco. Tem uma pergunta que eu acho que é muito curiosa, né? Eu não vou nem fazer agora, que é para a gente poder deixar o pessoal de casa também curioso, né? Não saia daí, já que nós voltamos falando mais um pouco a respeito da previdência do trabalhador urbano. Até já!